Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa quinta-feira para falar, é claro, de NFL, porque hoje começa a semana 10, temos o jogo entre Miami Dolphins e Baltimore Ravens, abrindo a metade final da temporada. É isso, é a hora de ver se seu time é de verdade, se vai brigar por vaga no playoff, se vai brigar pelo título do Super Bowl 56, tem que chegar ali no Thanksgiving, no final desse mês de novembro, mostrando que é um time de verdade para brigar. Então, é a hora de ser mais crítico do que nunca, tá? Então vamos falar um pouquinho das notícias, discutir também um pouquinho desse jogo desta noite e eu conto com a sua colaboração de sempre, aquele comentário, aquela curtida no vídeo, a discussão tá muito legal, tô batendo um papo com vocês lá o tempo inteiro na aba de comentários, é muito legal essa troca de informações aqui, de opiniões, visões diferentes. A NFL é isso, né, cara? Não tem uma forma só de ver, não. Tem um que percebe mais isso, outro percebe mais daquele jeito. É muito legal esse bate-papo e ainda muita gente está acompanhando o canal, está acompanhando os vídeos sem ser inscrito. Então se inscreve aqui, é bom, ajuda a gente vai chegando para mais e mais pessoas se você se inscrever e também se você clicar no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar aqui fazendo um convite lá para o meu blog e também para o Toque Passa NFL, podcast comigo, com o Invistank, com o Sherme. Aqui embaixo na descrição já tem o link lá para você ouvir o podcast no agregador seu favorito aí, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Você pode ouvir esse nosso podcast, tá bem legal o nosso bate-papo. E tem também o meu blog, coloquei lá o Power Ranking. Nesta quinta-feira entram os meus palpites para a rodada, todos os jogos com placares. Semana passada eu melhorei um pouquinho o desempenho, acertei 8 dos 14 vencedores, né, da rodada. Vamos ver se eu melhoro ainda mais, volto àquele 75% que eu vinha mantendo antigamente. E então, aqui embaixo, tá? Já vou dar o palpite do jogo de hoje nesse vídeo, mas todos os outros jogos você vai encontrar aqui embaixo. Nessa sexta-feira a gente vem para bater papo sobre o que vai ter de melhor no domingão da NFL. Vamos começar o noticiário aqui falando do Dalvin Cook, que acabou passando batido por mim no vídeo da quarta-feira, tá? Eu não tinha visto a notícia, não tinha dado tempo de ver essa notícia ainda. Ele que na terça-feira acabou sendo acusado, tem um processo de uma ex-namorada, ele está sendo acusado de agressão e de cárcere privado quando ela foi para Minnesota para dizer para ele que estava terminando o namoro, que não ia ter mais um relacionamento e foi pegar as coisas dela em casa. Segundo ela foi agredida pelo Dalvin Cook. O Dalvin Cook, através do seu advogado, diz que é o contrário, que ele foi vítima de agressão domiciliar, né? Vítima dessa violência doméstica, que ela teria invadido a casa dele, agredido 2 convidados que lá estavam e ele acabou tendo uma confusão com ela enquanto ele tentava defender esses 2 convidados. Esse caso aconteceu no ano passado, segundo as informações que chegam para a gente, né? Ela estaria conversando com o advogado do Dalvin Cook, tentando fechar um valor de indenização, só que a discussão agora foi muito mais adiante, tem algumas fotos vazando de como ela teria ficado. O grande problema aqui é saber como que isso aconteceu. É ruim, né? Mais uma vez a gente está falando de NFL, um jogador de NFL e violência doméstica. Ela é uma sargento de primeira classe do exército norte-americano. O Dalvin Cook alega que ele é inocente, ela tá falando, estão rodando aí uns prints da conversa dele pedindo desculpa para ela, o que ele fez, eu sei o que eu fiz, mas volta para mim. Então, cara, a NFL, mais uma vez, claro, ela diz que está monitorando o caso, que o Dalvin Cook ainda está liberado para jogar, mas é claro que isso aí vai passar por muita coisa ainda, esse processo vai ser longo, tá? O advogado do Dalvin Cook diz que ela está tentando extorquir, tirar milhões de dólares do Dalvin Cook. É claro que é mais um problema extra-campo que a gente tem que trazer, porque isso aí, obviamente, vai afetar o que acontece dentro de campo. Dalvin Cook vai jogar no final de semana, como é que tá a cabeça dele? Numa boa, tranquilo, sabendo que amanhã ele pode ser uma dúvida, amanhã ele pode entrar numa exempt list e ser um problema para o Minnesota Vikings? É um grande jogador? É um dos ótimos running backs que tem na liga neste momento? Sim, mas é mais um cara que está com problema extra-campo, né? E agora, por falar em violência, vamos falar um pouquinho do Brian Burns, né? O Brian Burns, que foi o defensive end da equipe do Carolina Panthers, que teve seu pé puxado lá pelo Mac Jones naquela grande polêmica. Foi maldoso, não foi? O que aconteceu? Cada um tem uma visão diferente. Se ele tentou, de fato, torcer o tornozelo do Burns, se o outro tentou agarrar, né? Não vamos entrar nessa discussão aqui, mas o Burns, aí eu tô bem do lado dele. Ele falou sobre o caso
pela primeira vez, e ele falou que esperava pelo menos um pedido de desculpas do Mac Jones, né, tendo sido proposital ou sem querer. Eu acho que o pedido de desculpas é muito cabível, principalmente se foi sem querer. Falou, cara, foi mal aí, né, não era a minha intenção tentar machucar, se eu acabei machucando, então desculpas. Mas ele falou, isso aqui não vai acontecer mesmo e agora a NFL tem que resolver esse caso. E aí ele terminou a conversa dele falando assim, ó, eu desejo a todos os meus colegas de defesa uma boa caçada. Né? Ele está querendo que o pessoal vá para cima do Mac Jones nessa final de semana. O Mac Jones, é claro, vai encarar o Myles Garrett, que é o líder da NFL em sacks na temporada. Não vai ser fácil. É claro que o Mac Jones já ia ser caçado de qualquer forma, né? Ele é o quarterback, todo mundo tem que ir atrás do quarterback para pegar, não tem o que dizer. O que eu não gostei muito da fala do Burns é que, assim, se todo mundo já vai atrás do quarterback, normalmente, o que ele tá querendo dizer é que, assim, seja violento, né? E aí você tá falando assim, pô, o cara foi sujo comigo, eu quero que seja um sujo com ele também, então eu não acho legal esse lado aqui, tá? Essa parte eu discordo dele. Eu acho que o pedido de desculpas tinha que rolar e o Mac Jones precisa crescer, precisa entender que vale a pena, né? Não criar uma situação ruim. Se foi sem querer, pede desculpas. Se for por querer, você foi um babaca e pede desculpa também, porque você não deve fazer isso. É essa a situação que eu vou falar. Não vou nem entrar no outro noticiário que seria bem interessante discutir também, tem muito pano para manga, porque o CeeDee Lamb levou uma multa de $15 mil, porque pela segunda vez na temporada ele estava com a camisa para fora da calça, né? Mostrou a barriguinha ali ao fazer uma recepção e ele foi multado em $15 mil. $15 mil. E aí o CeeDee Lamb falou assim, bom, mas o Aaron Rodgers por violar o protocolo de Covid foi $14 mil, eu por tá com a camisa para fora 2 vezes é 15 mil, ninguém vai entender. Eu peço que você me explique também, porque eu também não entendi. A gente ajuda o CeeDee Lamb a entender um pouquinho melhor. Mostrar a barriga 2 vezes na NFL é muito mais grave do que quebrar o protocolo de Covid. Vamos falar então um pouquinho sobre o Thursday Night Football, né? Que temos o jogo nessa noite entre Baltimore Ravens e Miami Dolphins. Não é um jogo que vai encantar, encher os olhos de ninguém, né? Eu acho que vai ser um atropelamento da equipe de Baltimore, mesmo jogando fora de casa. A gente sempre fala isso. Jogo de semana curta, a tendência é o time da casa levar uma pequena vantagem, porque não precisa viajar, não precisa ter ganho um dia a mais de trabalho, tem um descanso um pouquinho maior, né? Os caras jogaram no domingo, aí não tem aquela recuperação na segunda, meio que já toque de caixa, já assiste vídeo, já se prepara, e o time que vai jogar fora de casa tem que viajar na quarta-feira, então fica um calendário um pouquinho mais espremido. Só que a superioridade dessa equipe do Baltimore Ravens, olha, ultrapassa qualquer questão de dias, né? Talvez se eles não tivessem treinado a semana inteira, ainda seria um time melhor que essa equipe do Miami Dolphins, que está caindo pelas tabelas. Eu aposto uma vitória tranquila da equipe dos Ravens. Meu palpite aqui de placar já vai ficar registrado para vocês também. 38-17 é o meu palpite para esta noite. Vitória do Baltimore Ravens, 38-17. E nós temos alguns números interessantes do Lamar Jackson. Eu até coloquei ontem o Lamar na briga pelo MVP. Muita gente falou assim, não, mas o Lamar não, porque ele sofre muito fumble, não está protegendo bem a bola. Existe uma certa resistência ainda ao Lamar, por mais que ele já tenha sido eleito MVP da liga. Existem muitos questionamentos sobre a qualidade dele como quarterback, mas ele é um cara que tem quase 9 jardas por cada passe tentado na temporada. Ele já tem 2.200 jardas lançadas, mais 600 jardas corridas. Aliás, ele é o primeiro quarterback na NFL a ter pelo menos 600 jardas corridas nas 4 primeiras temporadas da carreira dele, né? O Cam Newton e o Michael Vick já conseguiram 4 temporadas com 600 jardas corridas, mas não foram as 4 primeiras. Conseguiram aí ao longo da carreira. Aliás, ele também igualou uma marca do Michael Vick no final de semana com mais um jogo com pelo menos 100 jardas. Foi o 10º jogo com pelo menos 100 jardas corridas para um quarterback. Ele, o Lamar e o Michael Vick dividem esse recorde nesse momento. A tendência é que ele passe, talvez passe até nessa noite, já com o 11º, a carreira está começando ainda. E ele é o primeiro quarterback a ter mais de um jogo com pelo menos 100 jardas corridas e 3 passes para touchdown. Ou seja, o cara tá bem, ele tá bem em todos os setores, ele tá contribuindo muito para o ataque, e por isso que eu coloco ele na briga pelo MVP.
Porque por mais que ele... Eu critiquei aqui vários vídeos, você pode ver que eu criticando, proteção da bola, tem que segurar um pouquinho mais, não pode cometer tantos erros, os turnovers são um problema, mas ele é um cara espetacular, ele é um cara que é o principal nome desse ataque de um dos times mais quentes da liga. Por isso que eu coloco ele, sabe? Eu gosto bastante do Kyle Murray. Eu acho que o Tom Brady tá numa temporada que pode ser eleito MVP, mas como eu disse lá, ele entrou num panteão, ele entrou num patamar que é daqueles caras que precisam fazer algo a mais para ser MVP. Como acontece com o LeBron James na NBA. Se o cara fizer o que ele sempre faz, pô, mas isso aqui eu já vi ele fazer, né? É o caso do Brady. Ele poderia ter muito mais MVPs na carreira dele, mas ele chega naquele ponto, bom, mas isso aqui é o Brady de sempre. O Brady de sempre não pode ser sempre o MVP, por mais que ele seja de fato sempre o melhor jogador. Então o Brady vai ter essa questão. Estão falando do Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, é claro, é outro nome que pode entrar nessa lista aí na briga de MVP. Acho que o nome que todo mundo gostaria de ver não vai rolar, que é o Derrick Henry, porque ele se machucou. Mas, voltando aqui a falar desse jogo, aliás, mais uma estatística interessante, né? O Lamar Jackson em prime times. Esse será o 12º jogo dele em prime time. Ele tem 11 jogos, são 8 vitórias e 3 derrotas. As estatísticas dele são sensacionais. 3.172 jardas totais, corridas e passadas nesses jogos de prime time, média de 288,4 jardas por jogo, seja correndo, seja passando a bola. 31 touchdowns e 4 interceptações. É um número absurdo, mostra que ele gosta desse grande palco e será a segunda partida dele numa quinta-feira à noite. A única vez que ele foi o astro de uma noite de quinta-feira foi contra um adversário também frágil, foi contra a equipe dos Jets lá em 2019 e ele terminou a partida com 5 passes para touchdown no atropelamento da equipe dos Ravens. Não tenho nem o que dizer, né? A tendência é que ele tenha mais uma bela noite. A equipe dos Dolphins não sabe ainda se o Tua vai jogar, se o Tua Tagovailoa vai ser o quarterback. Disseram que é game time decision, vai ser decidido só ali no momento. Ele está questionável, mas... Questionável geralmente 75% de chance de que ele jogue, mas para mim tanto faz. Seja com o Tua, seja com o Jacob Brissett, eu acho que esse ataque tem muitos problemas, o rendimento é muito abaixo, essa equipe dos Dolphins é um desastre completo nessa temporada e prevejo uma vitória muito tranquila da equipe do Baltimore Ravens. Quero saber seu palpite, deixa o seu palpite aqui embaixo nos comentários. E para a gente fechar o vídeo dessa quinta-feira, vamos falar um pouquinho mais de Odell Beckham Jr., porque eu sei que tem uma vigília. Todo mundo tá ali querendo saber o que vai acontecer com o Odell, para onde ele vai, vai jogar nesse, vai jogar naquele. O Odell deve estar adorando, porque ele é o centro das atenções. O noticiário tá sempre lá, o Odell. Tem programa esportivo toda hora discutindo para onde vai o Odell. Ele tá se sentindo amado, ele sente de novo que ele é o astro, que ele é o grande cara, que merece os holofotes. É a cara do Odell, né? Disseram, as últimas informações é que ele vai esperar mais alguns dias para definir e fica cada vez mais improvável que ele jogue nesse final de semana. A gente lembra que assinou um contrato, ele está disponível para jogar, ele pode jogar, não tem que esperar sair o nome no bid, não acontece que nem no futebol, né, que você assina o contrato com um jogador e aí tem que aparecer lá na federação, o registro certinho para ele ser liberado para jogar. Como os contratos são basicamente assinados com a NFL, direto, assinou, tá liberado para jogar. O que acontece? Condição física ele deve ter porque ele estava na temporada, não era um cara que estava parado. Condição física ele tem. Só que ele não tem o playbook, né? E por mais que você chame a jogada falando mais ou menos a rota para ele, precisa um pouquinho daquela química, né? Não é uma coisa assim tão automática para o cara entrar. Então é pouco provável que se ele assinar no sábado, ele jogue no domingo. Até na sexta-feira fica complicado que ele jogue. E eu acho que o Odell tá de fato esperando para ver o que vai acontecer neste final de semana. O pessoal tá apontando vários times, cada noticiário fala que um tá mais quente. Agora o último que eu vi ali é que os Chiefs agora são a equipe favorita a ficar com o Odell. Já ouvi dos Seahawks, já ouvi dos Packers, já ouvi dos Patriots, já ouvi que os Patriots estão movendo mundos e fundos para ficar com o Odell. Bom, tá lá, Chiefs, Packers, Seahawks, Patriots e Saints seriam os times que estariam mais quentes para ir atrás
do Odell. Cada noticiário fala que um está mais próximo, depende do jornalista que está falando. Eu acho que ele está esperando para ver nesse final de semana exatamente qual que é a chance dele ganhar alguma coisa com esses times. Não só ir para os playoffs. E playoffs, então, um garantido é a equipe dos Packers. Mas ganhar o Super Bowl, ter aquela relevância ainda, né? Eu acho que os Packers até dá uma certa dúvida nele, pensando no futuro. Beleza, eu assino um contrato agora com a equipe dos Packers, não vai ser um contrato só dessa temporada, a tendência é que seja um contrato um pouco mais longo. Estão falando que no ano que vem o Devonta Adams vai embora e o Aaron Rodgers vai embora. E aí, como é que eu fico? Vou ter que jogar com o Jordan Love? Aí eu vou ter que arrumar uma briga de novo para mudar. Então, eu acho que tá pesando um pouquinho na cabeça do Odell para ver o que vai ser do futuro dele, não só nessa temporada, mas na próxima. E dá uma olhada. Vou fechar com os Chiefs. Ok, vou ser o terceiro alvo, né? Porque vou colocar o Tyreek Hill, Travis Kelce e aí o Odell. Tá, mas o Mahomes só solta a bola, não tem jogo corrido mesmo, então ele vai soltar a bola para todo mundo e eu vou garantir ótimos números aqui. E é bom até, né, porque divide a atenção, ninguém vai dobrar em mim, não vai ter uma pressão maior sobre o meu lado. Tá, mas esses Chiefs vão para onde? Esses Chiefs, de fato, vão para os playoffs? Esses Chiefs vão brigar por título, né? Qual que é a força? Melhor dar uma olhadinha nesse jogo contra os Raiders, nesse final de semana. E aí eu vou saber um pouquinho melhor a condição desse time. Tem um confronto direto? Tem Seahawks e Packers? Será que os Seahawks vão ter força para ir para os playoffs? Ou é um time que, mesmo com a volta do Russell Wilson, não vai ser capaz de garantir a pós-temporada? Vou olhar esse jogo aqui e ver onde eu me encaixo. Tem Saints e Titans. Saints vão brigar. Eu vou jogar com Trevor Siemian, né? Com Taysom Hill. Qual que é a minha oportunidade? Vai encarar o Titans. É um jogo difícil. E aí eu vou ter uma noção se esse time também vai para os playoffs. A equipe dos Patriots vai encarar os Browns. Pô, eu não quero estar num time que vai perder para os Browns. Né? O Mac Jones, esse ataque vai funcionar. Eu vou ter uma qualidade. Eu acho que ele vai esperar para observar esse final de semana e tomar a decisão dele. Tá na boa, ele tá no foco ali, não vai ter pressão essa semana, e aí, quem sabe segunda-feira. Mas é claro, a gente está acompanhando aqui cada noticiazinha que pintar e na hora que ele fechar, Odell vai jogar em tal lugar, a gente vem aqui para comentar. Quero saber a sua opinião. Diz aí, onde você queria ver Odell Beckham Jr. jogar? Detroit Lions? Jacksonville Jaguars? Deixe seu comentário aí. Curte o vídeo, assina o canal e a gente volta nessa sexta-feira. Aquele abraço!